Volta o slide, por favor. Vamos ver o título do sermão que está na sua tela. A misericórdia de Deus com o seu povo. Vamos falar junto? 1, 2, 3, vai. A misericórdia de Deus com o seu povo. Mais uma vez. A misericórdia de Deus com o seu povo. Esse é o título do nosso sermão e que expressa a melhor ideia de compreensão desse trecho que nós vamos ler. Então vamos ler Romanos 11, verso 25 ao 32. Eu leio, os irmãos acompanham. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite, amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Que Teu Espírito venha sobre nós, nos guiar à verdade. Nos ilumine, Senhor, para enxergar em nós, através desta palavra, aquilo que precisamos em nós ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. Senhor, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, nos coloca diante de Ti, rendidos aos Teus pés, totalmente, Senhor, silenciados, emudecidos para ouvir a Tua voz. E que tudo o que é concorrente nesse momento, com esta palavra, que seja pelo Senhor, derrotado e repreendido no nome de Jesus. Senhor, que saiamos daqui aperfeiçoados, moldados, transformados à imagem do Teu Filho. Que saiamos daqui preparados para transmitir o poder deste Evangelho que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A misericórdia de Deus com o seu povo. Que texto maravilhoso que nós lemos. E que mensagem preciosa nós temos hoje para compartilhar com os irmãos. A gente chega então a mais uma etapa da nossa série de sermões expositivos nessa carta preciosa, a carta de Paulo aos Romanos. E essa é sem dúvida uma carta profunda, uma carta com exposições completas acerca do Evangelho. É uma carta que não deixa dúvidas, por mais às vezes complexa que algumas coisas ali possam parecer. Mas a gente já viajou bastante nessa carta, ao ponto de já não mais ficar tão confuso. A gente no capítulo 1 até o 3, a gente aprendeu que Paulo ali está demonstrando que toda a humanidade, sejam os gentios quem são? Todos os que não são judeus, nós aqui inclusive brasileiros, os gentios e os judeus, seja quem for, nós estávamos e eles estão de maneira geral, debaixo do pecado, carecendo da misericórdia e da graça de Deus, da glória de Deus. Aí nos capítulos 4 e 5, Paulo vai demonstrar que a justificação, que é o ato que vem pela fé, é um ato de nos considerar ali, não inocentes, mas já com a punição satisfeita, e não precisando mais ser punidos. Esta justificação que vem pela fé, ele demonstra no Velho Testamento, quando fala de Abraão, e ali mesmo Abraão creu e foi imputado com justiça na vida dele, como justiça. E do capítulo 6 ao 8, a gente já vê
que por causa dessa regeneração e essa justificação que nos alcançou, temos que viver, não abusando da graça, mas viver em santidade, viver nos esforçando para expressar o caráter desse Deus que nos alcançou pela graça. Nós vimos que temos que ser santos, que temos que nos afastar do pecado, que temos que nos afastar daquilo que nos reprova, ou seja, o pecado nos coloca numa situação em que a lei nos reprova, e nós precisamos então nos aproximar de uma vida de obediência, e obediência no capítulo 8, pelo Espírito, o Espírito que nos guia, que nos conduz, que intercede por nós, o Espírito de Deus, que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, é uma vida de santificação no Espírito. E aí chegamos no capítulo 9, no final do ano passado, e Paulo passa a tratar agora, especificamente de um plano de redenção, ele demonstra que essa salvação faz parte de um plano para alcançar os gentios e para alcançar também Israel. E em Romanos 9 a gente aprendeu que Deus é soberano na sua eleição para escolher, ou seja, eleger, independente do que a pessoa faça, a obra que ela faça, ou a linhagem, como os judeus diziam que eram da linhagem de Abraão. Não, é na soberania de Deus, na escolha do próprio Deus para salvar quem Ele quer, o seu povo. E aí, no capítulo 10, a gente viu que a responsabilidade humana também caminha em harmonia com essa soberania. Deus é soberano, escolhe, e isso é um mistério que só será revelado quando nós formos para a glória, para um ambiente mais expandido, que a nossa capacidade, ou seja, o nosso corpo seja glorificado para compreender o que hoje não compreendemos. Porque hoje, qualquer lógica humana não alcança como que Deus é totalmente soberano, sem anular a responsabilidade humana, e como que o homem é totalmente responsável pelo que faz e tem que fazer, sem anular também a soberania de Deus. Isso não se enxerga logicamente, só pela fé, hoje pela fé, mas um dia tudo isso será revelado de forma plena, na volta de Jesus, no fim dos tempos. Mas sim, no capítulo 10, há aqui uma menção clara de Paulo sobre a responsabilidade humana, e ele dá um exemplo. Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Evangelho, e rejeitou, segundo esse texto, conscientemente, com liberdade, livremente decidiu rejeitar, entendeu que aquele ali que estava ali, aquela pessoa que veio de uma família humilde, que tem uma história humilde, na verdade era um rei. Eles viram e entenderam até os cumprimentos das profecias, porque eles tinham os profetas, eles tinham informações privilegiadas, eles tinham spoilers que os gentios não tinham. E com tudo isso, eles viram, entenderam e deliberadamente rejeitaram, não aceitaram, não quiseram. É isso que Paulo vai dizer. Não quiseram mesmo, por culpa deles. Não tem a ver com Deus escolhendo, e aí coitados deles não foram escolhidos. Não. Eles rejeitaram. Agora, no capítulo também 10 e 9, fica claro que apesar dessa rejeição, Deus faz o quê? Deus, ele, já que rejeitou, vamos endurecer. Quer pecar? Quer mais? Então toma, vou permitir você ficar fazendo aquilo que você quer. Porque a pior coisa, e a gente aprendeu no capítulo 1, para o ser humano, é quando Deus resolve nos dar o que a gente quer. Porque o que a gente quer na nossa carne é o mal, é o pecado, é isso que está claro aqui para Paulo. E quando a gente chega numa medida de obstinação e de desobediência profunda, Deus vai lá e dá o que a gente quer, mais pecado. Toma, você quer pecar? Deus tira o pé do freio, Ele tira o pé dele da misericórdia, que Ele estava freando a nossa vida por causa de misericórdia. Tira, pode ir, e vê o que acontece. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez também com Israel no capítulo 10. Agora, no capítulo 11 que estamos, nós estudamos aqui, desde o início, Paulo respondendo se essa rejeição que Israel teve contra Deus, contra o Evangelho, se é uma rejeição definitiva. E a gente aprendeu que não. A gente aprendeu que Israel não tem uma rejeição definitiva, mas porque o próprio Deus garante isso. Deus sempre teve um povo remanescente fiel, desde o início dos tempos até os dias atuais. Sempre há, e aí ele cita Elias, Paulo cita Elias, sempre há aqueles 7.000
que não se dobraram a Baal, um remanescente fiel. E dentro desse plano, um plano para restaurar e resgatar Israel. Agora precisamos entender um pouco mais. Fica claro isso. Aí Paulo fala ele dá exemplo ali da oliveira, que a gente que era gentil era oliveira brava, que foi enxertado na raiz ali da salvação, que veio ali pelos judeus, e eles mesmos, os judeus, não receberam. E aí a gente foi enxertado ali, e frutificou. E aí Paulo dá a entender o seguinte: se a gente funcionou ali, que não fazia parte daquela raiz, quem dirá Israel? Vai fazer parte, vai encaixar de novo. É isso que Paulo está falando. E aí a gente chega nesse texto que a gente leu, para a gente aprofundar essa parte final aí do capítulo, essa reflexão. E Paulo então apresenta aqui agora um mistério. Um mistério que é o endurecimento temporário de Israel. Veja, endurecimento temporário. A plenitude dos gentios, o tempo da plenitude dos gentios, vamos entender isso. E a salvação futura de todo Israel. Aí você ouve todo Israel, você já pensa lá naquela nação, lá no Oriente Médio, que tem uma bandeirinha branca, com aquela estrela de Davi azul, que tem lá um líder político e tal. Não é bem isso, mas nós vamos ver aqui. Esse mistério vai ser revelado. É uma revelação que vai nos humilhar, que vai nos instruir e que também vai ressaltar, engrandecer a misericórdia e a glória desse Deus. Estão preparados para isso? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria apresentar para os irmãos é já no primeiro versículo. A gente já leu. O primeiro ponto nesse versículo deixa claro Paulo falando de um mistério que foi revelado com um propósito. Um mistério revelado, veja na tela, para nos humilhar. Verso 25. Esse nos humilhar aí, é humilhar a quem? É humilhar a nós que não somos judeus, nós que somos gentios. Os gentios, né, a gente leu já nesse capítulo, o cuidado com o orgulho, não fique orgulhoso. Você não era dessa oliveira, você foi encaixado ali, agradeça, que não era nem para estar ali. É isso que Paulo vai dizer, a gente está vindo desse argumento. Aí Paulo então entra aqui: irmãos, não quero que ignorem este mistério. Porque se você ignorar esse mistério, que mistério? O mistério de que Deus tem um plano com Israel ainda. Não quero que vocês ignorem isso, de que agora vocês receberam a salvação, mas Israel faz parte do plano de Deus ainda. Não ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos, para que vocês não achem que só vocês, só nós somos os salvos. Israel, diz aqui, sofreu endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então vamos entender isso. Paulo está revelando um mistério divino. Até porque o cristianismo não é uma religião de mistério, no sentido que as pessoas utilizam por aí, esoterismo, e até às vezes dentro de algumas igrejas que se confundem um pouco e não leem a Bíblia, eles falam tudo é mistério. Não, no Evangelho é revelação. É um mistério revelado, Cristo em vós, esperança da glória, e aqui um mistério de um plano que salva gentios e judeus. É um mistério revelado. A nossa religião não é uma religião da escuridão, mas é uma religião da luz que brilha sobre as trevas, amém? Mistérios revelados. E mistérios ainda que não foram revelados, estão sendo revelados pela fé. Na Escritura, pela fé você enxerga o que um dia você vai enxergar plenamente. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Hoje, ele fala no 1 Coríntios 13, ele fala: hoje eu vejo em parte, eu vejo como um espelho, mas um dia verei face a face. Não é isso que ele está falando? Quando ele usa essa expressão espelho, não é qualquer espelho não é o espelho da tua casa lindo, bonito, que dá para ver quase tudo. É um espelho da época dele, que era embaçado, que era mal feito, que não tinha tanta tecnologia. Hoje vemos como um espelho mais ou menos, mas um dia veremos face a face. Então a nossa religião cristã é uma religião de mistério revelado, mas tem coisas que ainda estão embaçadas, mas estão sendo reveladas, amém? E aqui então Paulo revela um mistério: combater a arrogância espiritual entre os gentios. É interessante como que o plano de Deus ele é tão perfeito, que ele humilha
aquele que está altivo, aquele que acha que pode muito, que vai fazer acontecer, que eram os judeus, que queriam ser salvos fazendo e acontecendo, mas não foi assim. Eles caíram do cavalo, como diz aquela expressão antiga, se deram mal porque eles não tinham como fazer acontecer. Quem fez acontecer foi quem? Jesus. E aí eles viram que não era por aí. Não adianta bater no peito, eu sou herança, descendente de Abraão. Não adianta, Jesus chamou eles de filho de Satanás, e não era um filho de Abraão, então deu ruim para os judeus. Só que aí, a gente fica agradecido, né? Poxa, veio para a gente, recebemos. Aquilo, não quiseram, eu quero. E a gente recebeu, os gentios receberam, já que eles não quiseram, nós recebemos. É verdade. Só que aí é aquela boa e velha compreensão que o próprio Paulo nos ensina nos seus textos, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje os gentios estão de pé, hoje nós recebemos o evangelho, mas cuide para que não caia. Por quê? Porque segundo esse texto aqui, não podemos achar que era direito nosso. Tem uma canção que se a gente não prestar atenção direito, a gente pode entendê-la errada. Ela não está errada. Errado é a gente quando canta errado, entendeu? Uma canção antiga diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É claro que a gente tem que ter uma compreensão poética. Esse direito aí não é nosso. Esse direito era dos judeus e, na verdade, do próprio Jesus. Dos gentios não é direito, nunca foi direito nosso. Mas sim, é nossa herança. E aí, nesse sentido, passa a ser direito, porque nos foi dado. Uma vez que nos foi dado, é nosso. Entende? Mas veja, nós somos enxertados, nós somos adotados. Nós não somos filhos legítimos por natureza. Nem os judeus, inclusive, são filhos legítimos por natureza. Ainda que eles tenham recebido as revelações e os dons antes. Não. Só quem é filho legítimo por natureza é o próprio Jesus. Jesus, ele é filho de natureza divina, que foi atribuída a ele uma natureza o quê? Humana. Nós somos humanos, que depois nos foi atribuída uma natureza divina na regeneração. Percebe a diferença? Somos imitação, estamos imitando Jesus, mas nunca seremos idênticos, porque a nossa concepção é diferente da dele. Não é direito dos gentios, mas se tornou herança, e uma vez que se torna herança, passa a ser direito. Compreenderam a ideia? Então, o que a gente vê aqui é que Paulo está deixando claro que o Israel sofreu um endurecimento que o próprio Deus impôs, mas é um endurecimento parcial. Até porque nem todos os israelitas, vamos dizer assim, rejeitaram Jesus, não é verdade? Nem todos rejeitaram o Messias. Teve gente que creu. Então é parcial. E também é temporário, porque tem um tempo. O texto aqui diz, até que chegue a plenitude dos gentios. Então vai durar até que o número dos gentios que vão crer em Jesus seja completado. Essa plenitude é a totalidade, até que chegue a totalidade dos gentios. Quando é? Não sei. É no dia que Jesus voltar, isso eu tenho certeza. No dia que Jesus voltar, será o dia que o número que Deus estabeleceu para ser preenchido pelos gentios que vão crer em Jesus, é só no dia que Jesus voltar que esse número vai ser revelado para nós. E aí, segundo este texto, até este momento Israel continua num endurecimento parcial. Mas quando chegar este dia, esse endurecimento vai cessar da parte de Deus. Todos entenderam o que Paulo está falando aqui? Então vamos ao segundo ponto. A salvação prometida para Israel. Versos 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o Redentor virá de Sião para tirar de Jacó a impiedade. Aqui Paulo está afirmando que vai haver um momento em que todo Israel, e aqui se todo Israel, precisa entender o que significa. A gente tem que entender que não é esse país Israel que a gente conhece hoje. Todo Israel aqui é a etnia, a geração judaica de uma geração que ainda está no futuro. Que um dia esse número dos gentios vai ser completado, Jesus virá, e quem tiver naquela geração ali, esta geração, haverá esse momento, que essa geração será salva. Tem dúvida? Está claro agora explicando?
Tem gente que viaja nisso aqui, tem gente que fala que Israel vai ser salvo, tem gente que fala que até quem rejeitou Jesus vai ter uma chance, até quem crucificou Jesus vai ter uma chance. O pessoal faz uma viagem que não tem respaldo na Escritura. A única e melhor interpretação para isso aqui, e está bem claro pelo próprio texto, os outros encadeamentos aqui do texto, é isso, é uma geração que será salva, uma etnia, não um país político, mas uma etnia judaica, que no momento em que chegar a hora que os gentios foram completados, Jesus volta, e quando volta, eles então, essa geração crê em Jesus, o endurecimento é removido, e eles então, aquela geração crê. Agora, mas Paulo pavimentou esse caminho para a gente entender isso, ele já ensinou que aí quem não creu antes, como é que ficou? Não creu, segundo o que a gente leu aqui, Israel não creu porque quis. Mas não foi Deus que endureceu? Foi Deus que endureceu, mas eles também não quiseram. Como é que funciona? Não funciona aqui, só na glória. O que você precisa entender que e aqui também é. Se Deus é soberano aqui, o homem é responsável aqui. Então quem rejeitou não estava endurecido por Deus, é igual Faraó. O próprio Paulo cita Faraó, né? Para argumentar aqui nos textos passados. Ele não falou, Paulo não falou que Faraó foi endurecido? Faraó foi endurecido e foi salvo? Não, ele não tem culpa de Deus endurecer. Claro que tem, porque ele não queria Deus, ele não queria obedecer a Deus, ele era inimigo de Deus. E todos aqueles que morrem em oposição a Deus, segundo Paulo já mostrou que todos são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem argumento, mas Deus endureceu. Deus endureceu porque ele já não queria. Deus está só dando punição. O endurecimento ali é punição. As pessoas não entendem que a punição para quem não é de Deus, ela acontece aqui, na terra. E ela vai continuar a eternidade, mas ela já acontece aqui. Para quem está sem Jesus e obstinado no seu pecado, está vivendo debaixo de ira e punição. E tem uma hora que Deus vai lá e endurece, acabou para você, já era. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu com essas gerações. E de qualquer forma, Paulo deixa claro que foi em parte porque tinha sempre aqueles que creram em Jesus, mesmo dentro do povo de Israel. Aqui então, Paulo então deixa claro que haverá um momento em que esse Israel futuro, essa etnia judaica, no dia que todos os gentios se completarem, essa etnia judaica futura, ela será toda ela, o todo é para essa geração, para esse tempo, toda ela será salva. A salvação então, fica claro mais uma vez, que não é por mérito, mas é soberania de Deus, é cumprimento de uma promessa divina. E aqui Paulo está citando, inclusive, quando ele fala, nesse verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito, ele está citando Isaías 59, 20, que diz assim, o Redentor, olha que bênção, o Velho Testamento apontando para um futuro que ainda não chegou para nós. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. É que as profecias, elas têm cumprimentos assim, em vários níveis. Alguma coisa já se cumpriu, outra coisa se cumpre no tempo em que Jesus esteve aqui conosco, na terra, e outros aspectos das profecias se cumprirão no último dia. E aqui a gente vê Paulo fazendo uso desse texto antigo para apontar para um futuro que ainda não chegou para nós. Verso 27 diz assim, esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Aqui Paulo vai condensar Jeremias 31, 33 e 34. Paulo está falando de uma aliança, de uma velha que se torna nova aliança em Jesus. Então ele está falando, é por causa de uma nova aliança que isso vai acontecer. E a gente vê isso em Jeremias 31, 33 a 34. O texto diz assim em Jeremias, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui, segundo Paulo, não está falando dos gentios, está falando de Israel. No último dia, quando aquela geração receber a salvação. Crer de fato em Jesus. E o verso 34 de Jeremias diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor,
porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, ou seja, sem exceção, né? Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A salvação que foi realizada em Jesus, também neste sentido Paulo traz esse texto e aponta para o futuro também de Israel. Isso é maravilhoso. Deus é um Deus que tem um plano perfeito e coerente. Ele não deixa furo no plano dele. Se você encontrar um furo, o furo não está em Deus, está em você. Você encontrou errado. Se você estudar melhor, você vai ver que não tem furo. O furo está no teu raciocínio. Aqui então, ele cita esse profeta Jeremias, Paulo, né? Para afirmar que essa salvação está baseada na nova aliança. Deus mesmo, o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro, o Deus que não muda, o Deus eterno, é Ele mesmo que vai remover os pecados de Israel. Isso demonstra para a gente o quê? Demonstra que a salvação sempre foi, ainda é e também será no futuro, somente pela graça, nada mais, graça de Deus, e naturalmente mediante, tem um mediador, mediante a obra de Jesus o Messias, que foi prometido no passado, veio no presente e voltará para nos buscar, amém? Não adianta considerar que a salvação de alguém, ou até do judeu, será por cumprimento de lei, não será, é pela graça. Quem cumpriu a lei foi o único que podia, Jesus. A fidelidade de Deus, a aliança dele, queridos, ela é um fundamento para que exista esperança para Israel. Israel só tem esperança de uma salvação, ainda que endurecido, porque Deus é fiel a uma aliança inicial, lá nos patriarcas, vou passar para cá, né? Esquerda para direita, os patriarcas, até chegar no último dia, por causa dos patriarcas, por causa do passado, mas apontando para uma nova, vivendo a realidade de uma nova aliança. Bem, terceiro ponto, eleição, como a gente já está aqui falando sobre isso, eleição baseada na misericórdia, verso 28 e 29. O 28 diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Aqui, gente, que coisa linda, a Bíblia é cheia disso aqui. A Bíblia tem essas coisas, você lê esse texto, você fala assim, eu falo lindo, mas ao mesmo tempo, quando você olha sem muita atenção, você enxerga aqui o quê? Uma aparente contradição, um paradoxo. Como assim? Eles são inimigos de Deus por causa de vocês, quanto ao evangelho, então eles são inimigos, beleza. E quanto à eleição, eles são amados. Ué, inimigo e amado? Como pode uma coisa dessa? Ué, pode, porque Jesus mandou a gente amar inimigo e mandou a gente ser como Deus. Então se tem alguém que sabe amar inimigo, é quem? É Deus. Mas o fato aqui é que ainda, veja, a ideia aqui é, ainda são inimigos. Por quê? Porque eles não receberam o evangelho. Não receberam, ainda são inimigos, ainda. Mas continuam sendo amados, por conta de uma eleição, que vem lá dos patriarcas. É isso que está dizendo o texto. Uma aparente contradição. Eu daria outro termo. A Bíblia, quando você achar essas aparentes contradições, não chame de contradição. Vou te dar um termo novo para você utilizar. Chame de dualidade. Dualidade, são coisas que caminham juntas, ainda que não pareça. Caminham juntas. Então a soberania de Deus é a vontade e a responsabilidade humana. É uma dualidade, não é contradição. A dupla natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus, sendo uma só pessoa. É o que? Dualidade, não contradição. A trindade, aí já não é dualidade, é trialidade, sei lá. Mas entende, o raciocínio é esse. São coisas que caminham juntas. E quando Jesus fala, está consumado na cruz, mas ainda não, ainda tem coisa para se cumprir. É uma dualidade, não uma contradição. Entenderam? Ok? Ok, então. Então Deus, fica claro aqui que quanto ao evangelho, os judeus ainda são considerados por Deus como inimigos, porque eles rejeitaram Jesus. Isso, quando eles rejeitaram Jesus, tem que lembrar disso. Abriu-se caminho para os gentios. Deus estabeleceu desta forma. A rejeição do Messias pelo seu próprio povo, a sua linhagem étnica. Essa rejeição abre caminho
para a salvação de todo aquele que crê, não apenas dentro dos judeus, mas por toda a terra. E a gente pode glorificar a Deus, que nos deu essa chance, e não comemorar e tripudiar sobre Israel, mas orar por eles, ter misericórdia. Então, eles são inimigos, porque eles rejeitaram, e isso abriu caminho para nós. Eles rejeitaram Jesus, o Evangelho, mas Deus continua amando eles por causa de uma aliança que Ele fez com os patriarcas. Então a gente tem que ter respeito sobre Israel. Tem gente que fala assim: nós somos cristãos, nós não temos nada com Israel. Realmente, no sentido da religião, nós não temos nada com Israel, nós temos tudo com Deus. Agora, o que nós temos com Deus, Deus ainda tem com Israel, então respeita. Então respeita. Nós não temos nada com Israel ainda, eles são inimigos, é verdade. Mas Deus tem algo com eles, é isso que está escrito aqui. Deus tem algo com eles. Não estou aqui pedindo para ninguém começar a fazer coisas judaizantes aqui, não é isso. Não é para fazer isso, nós não temos nada com a religião deles, inclusive. Inclusive eles adoram um falso Deus, Deus não está mais aonde eles dizem que está. Deus está no trono, reinando, e não está mais onde eles dizem. Eles adoram um falso Deus. Mas não fica se achando não, porque por muito menos a gente inventa um novo Deus e começa a idolatrar por aí. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, o seu dinheiro, a sua agenda, o seu planejamento, o seu sonho, o seu projeto para ser feliz. São deuses que a gente inventa. Então a gente fica ali apontando o dedo às vezes para Israel, que não está adorando a Deus e tal. Mas nós estamos também não. Nós também não estamos não. Então vamos baixar a bola. Nós somos de uma raiz brava que não era nem para ter sido encaixada naquela raiz ali. E Deus foi lá e encaixou. E funcionou. Vamos baixando a bola. Mas assim, Deus continua amando Israel. Esse é o ponto aqui. E isso mostra então que o amor de Deus não é condicionado pelo comportamento humano. Imagina se Deus fosse moldar o amor dele olhando para o comportamento de Israel. Realmente, Deus não ia amar. Deus ia querer fulminar. Todos nós, inclusive. Ainda que ele tenha querido fulminar-nos, né? Mas ele fulminou o próprio filho, que suportou e não foi destruído. Porque se fosse na gente já era. Mas foi em Jesus, que suportou toda essa fulminação da ira dele. Glória a Deus. O amor de Deus não é condicionado por esse comportamento, mas é por um propósito que é eterno, que o próprio Deus tem. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Muitas coisas a gente vê. Já falei aqui, Efésios, eu sempre falo, Efésios 1, 9, 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse é o propósito. Tudo isso vai apontar para Cristo e revelar de fato quem é o nosso Deus. Tudo isso é para a glória. Esse capítulo vai terminar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é isso? Esse capítulo termina assim, que o nosso pastor Carlos vai pregar no dia 25. Culmina na glória de Deus sendo revelada de forma plena, no pleno conhecimento do nosso Deus. Esse propósito é eterno. Existem outros propósitos, eu diria satélites ali, acessórios ali, que caminham junto, mas o propósito central é revelar, o próprio Deus se revelar na pessoa do Filho, e todas as coisas circundarem e convergirem, e tudo apontar para Jesus, o centro da existência, o centro da nossa vida, o sentido de todos nós. Verso 29 diz assim: pois os dons, aí ele explica, e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então por que Deus, apesar de tê-los como inimigos temporariamente, no contexto ali do texto que a gente está vendo, por causa do Evangelho, continua os amando por causa de uma eleição? Porque o que ele estabeleceu em si mesmo e também empenhou para os patriarcas, a palavra que ele empenhou de promessa quanto a eles, isso é irrevogável, é o que está escrito aqui. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, não tenha dúvida que Deus vai lidar com Israel, porque ele fez algo irrevogável. Ele estabeleceu algo que não pode ser cancelado. Deus não volta atrás em suas promessas, graças a Deus, senão estava lascado a gente. A eleição que ele fez, a escolha que ele fez de Israel como um povo especial permanece valendo. Mas não é, repito, aquela nação política que você vê no mapa mundi, vê nas notícias, não é. É um povo dentro do seu propósito, um povo que será plenamente conhecido no último dia. Os dons, segundo esse texto aqui, pois os dons e os chamados são irrevogáveis. Os dons, o que são os dons? A lei,
as promessas, os profetas e a linhagem do Messias. A salvação não vem dos judeus? A linhagem do Messias. Esses dons continuam valendo, continuam ser uma expressão dessa graça de Deus com relação a esse povo. Está valendo ainda, eles têm acesso a isso ainda, só não querem, estão endurecidos, mas está valendo. Mas ao mesmo tempo, a palavra irrevogável que vai demonstrar algo interessante. Ela aponta para dois atributos de Deus. O atributo da fidelidade, Deus é fiel e vai cumprir. E da imutabilidade, Ele não muda. Não importa o que aconteça, o que o povo vai fazer, a gente nem sabe o que vai rolar pela frente, mas a gente sabe uma coisa, que no último dia, aquela geração será alcançada. Veja, é imutável o que Deus empenhou. Não vai mudar. Ele cumpre o que promete e não muda uma vírgula o que Ele prometeu. Amém? Último ponto. Uma lição de misericórdia. É o que a gente vê nesses versículos aqui. Aqui Paulo vai fazer um raciocínio lógico muito interessante. Vamos tentar acompanhar aqui. Verso 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência deles. Antes de continuar, vamos ler. Ele vai fazer uma comparação do 30 com 31. Ele está querendo dizer que tem uma relação lógica aí. Então o 30, vamos repetir. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus. Então realmente, antes de conhecer Jesus, de receber o Evangelho, nós éramos desobedientes a Deus. Mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência deles. É isso que a gente leu, né? Que eles rejeitaram Jesus e o Evangelho foi para os gentios e chegou até nós. Então, sim. Então, veja, éramos desobedientes, mas a misericórdia chegou até nós por causa da desobediência daquele povo. Aí agora ele vai falar do 31, vamos ver o 31. Assim também agora eles se tornaram desobedientes. Eles agora são desobedientes. Para que também recebam misericórdia, como resultado da misericórdia de vocês. Então Paulo está dizendo o seguinte, existe uma relação e um ciclo de graça acontecendo aqui. Os gentios estavam afastados de Deus em desobediência. Nós... mas foram alcançados pela misericórdia e consequência da rejeição dos judeus. Beleza, isso vai mostrar que Deus governa a história com soberania, com graça, aproveitando até os pecadores que ainda estavam ali rebeldes contra Deus. Ele aproveitou até isso, os pecados daqueles rebeldes ali dos judeus, para manifestar um plano redentor. Agora, no verso 31, que a gente leu aqui, Paulo afirma o seguinte: assim como os gentios foram alvo da misericórdia, presta atenção, os judeus também vão ser. Se a gente recebeu, nós também vamos ser. Não é a mesma coisa que Paulo falou no sermão passado, que a gente leu? Que a gente estava lendo assim, olha, vocês que não eram dessa raiz, foram enxertados nela. Quem dirá aqueles que já eram daquela raiz, como que Deus não pode fazer? Deus vai fazer. Aquela raiz ali do Israel, aquela ali tem tudo para dar certo. Aquela ali é do mesmo DNA, entre aspas, né? É isso que Paulo está querendo dizer ali. Se a de vocês que não prestava, prestou, a deles vai prestar. É isso que Paulo está fazendo. E aqui ele repete, se Deus teve misericórdia conosco, e usou até a rejeição, o pecado de Israel, para isso nos alcançar, é natural que Deus vá dar uma chance de misericórdia para Israel. Esse é o ponto. A salvação, portanto, como eu falei, é um ciclo de graça que alcança todos os povos. Não é uma coisa reta, existe um ciclo acontecendo, existe um movimento acontecendo, existe algo que o próprio Espírito está produzindo, até porque ele sopra como um vento, para onde quer, e direciona a igreja do Senhor hoje, que proclama este evangelho que é o poder de Deus. Verso 32, para terminar aqui a nossa leitura. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia com todos. Aí ele conclui. Todos tiveram em algum momento no seu tempo de desobediência. E todos receberão misericórdia da parte de Deus. No sentido de que todos serão salvos? Não. No sentido que todos terão a oportunidade de salvação. Mas quem será salvo? Todo aquele que crê. Não é isso? Então,
o que a gente vê aqui, que Deus encerrou, colocou a humanidade inteira na situação de desobediência, tanto judeus, gregos, gentios, não importa, para que ficasse claro que a salvação é unicamente um ato de misericórdia. Qual é o título do nosso sermão? A misericórdia de Deus com o seu povo, o povo de Israel e todo o povo que ele salva, inclusive nós. Ninguém é salvo por mérito, não se esqueça disso, não adianta. Pode tentar, mas onde você lê na Bíblia não vai ver mérito, você vai ver graça e misericórdia. Todos dependem dessa graça. Assim, dessa forma, acontecendo desse jeito, a glória, toda a glória pertence para quem? A quem? Ao nosso Deus, somente a Ele. Por isso que Paulo vai concluir o capítulo, e nós veremos isso, adorando a Deus. A gente chama de doxologia. Ele faz uma adoração a Deus por esta obra maravilhosa, que não depende absolutamente nada do que a gente pode fazer, e é tudo obra de um plano perfeito da parte de Deus. Vamos tirar lições, vamos tirar as nossas lições para terminar. Primeiro ponto aí, rapidamente. Primeira lição: rejeite, isso, pode colocar, isso. Rejeite a arrogância espiritual. Nunca se permita achar que você tem direito, que graças a Deus que eu sou bom, sabe? Ainda que você dê graças a Deus, você está ressaltando o fato que você é bom em alguma coisa. Até porque graças a Deus que eu sou bom, isso é uma mentira. Graças a Deus em tudo, mas a mentira está no fato de você não ser bom. A gente não é bom. Cuidado com isso. Não comemore a sua salvação, mesmo no sentido de sabendo que o outro, ali no caso Israel, foi instrumento para essa salvação chegar até você. A perda deles, a derrota deles, o endurecimento deles, a queda deles, nos levantou, proporcionou o nosso levante. Então você comemore, mas tenha sabedoria, tenha humildade. É igual o resultado de um julgamento. Eu lembro até hoje, a história é terrível, história triste. Aqui tem muita gente nova, não deve lembrar. Mas aquela história daquela menina, eu não vou citar nome, quem lembrar, lembrou. Aquela menina que foi jogada da janela pelo próprio pai e a madrasta. Vocês lembram dessa história? E ela veio a falecer com essa queda. Teve um julgamento desse casal, o pai e a madrasta. E a galera estava doida, querendo matar eles, e ficava lá do lado de fora do tribunal, falando várias coisas. Mata eles, tem que morrer, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco sai a sentença. 500 milhões de anos, eu não sei, negócio assim, foram, que não se cumpre no Brasil, mas supondo que fosse cumprido, né? Tipo assim, era o quê? Seria uma perpétua disfarçada de vários anos, né? Mas não pega, no máximo 30, com certas progressões aí, daqui a pouco sai. Mas o fato é que saiu o resultado, 500 milhões de anos condenado, aí todo mundo fez o quê? É isso mesmo, tem que prender mesmo, eles se comemoraram. Onde está o erro? Onde está o erro? Que é o que eu estou querendo usar como exemplo aqui, para você não comemorar de forma enfática, de certa forma, esfregando na cara de quem perdeu. Onde está o erro? O erro está que um mal foi cometido e aquela justiça que está sendo feita não repara aquele mal. Não podemos comemorar quando uma criança morreu. Podemos apenas nos sentir assim, resignados. Satisfez o que dava para se fazer nessa justiça aqui. Mas a tristeza continua, porque uma criança e um mal foi cometido. Guardadas as proporções, como você deve comemorar a sua salvação, agora sabendo que Israel foi endurecido, e mereceu também, porque não quis Deus, foi endurecido para você receber essa salvação. É uma alegria tremenda, porque isso não era para você no sentido assim, técnico do termo, não era para você, e chegou para você, claro que sempre foi para você, porque Deus, no seu decreto eterno, Ele decretou também alcançar você. Agora, não era, mas chegou para mim,
É como diz o texto que a gente já leu, né? A salvação chegou para quem não estava procurando, para quem não estava esperando. Caiu no seu colo, entre aspas, né? Chegou para você e você fica muito feliz e glorifica, e o povo glorifica. Eu lembro de vídeos, imagens de ilhas isoladas em que chegam missionários, em que chegam... Eu lembro de um vídeo que chegou a Bíblia, escrita na língua daquele povo, pela primeira vez, não lembro quem era o povo, e o pessoal comemorava e fazia festa. Faça a sua festa, a salvação chegou, faça. Mas lembre-se, tem alguém sofrendo, e muitos outros, mas alguém sofrendo para que essa salvação chegue para você. Então a sua atitude tem que ser gratidão, comemoração, celebração, glórias a Deus, mas uma atitude de disposição, de voltar àqueles que estão sem esta palavra, sem esta salvação, aqueles que estão caídos como o povo de Israel. Orar por eles e levar o evangelho a eles também. Às vezes a gente trata Israel como, eles conhecem a Deus. Não, não, não. Eles não conhecem, não. Eles não conhecem. Então, o endurecimento não é só ficar tirando onda por aí. O endurecimento não, a arrogância não é só ficar tirando onda por aí. A arrogância está no fato de ignorar que eles perderam para que a gente pudesse ganhar. Não ignoremos. E vamos entender que Deus tratará com eles. O que podemos fazer? Por gratidão, levar o evangelho também para eles, ainda que eles não queiram, ainda que eles estejam endurecidos. Por quê? Porque o endurecimento deles é parcial. Alguns deles creem em Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ter uma vida de gratidão ao ponto de levar o evangelho também para os judeus. Amém? Confie na fidelidade de Deus. O que a gente vê com esse texto é que Deus é fiel de tal forma perfeita, de uma forma tão perfeita, que você não pode ter dúvidas. Mas pastor, eu tenho estado em dúvidas, eu não sei, porque está difícil. Olha, tudo é difícil. Você vai me contar uma história enorme de tantas coisas difíceis. Aí sabe o que eu posso contar para você? A minha história também de tudo que é difícil. Eu tenho certeza que não tem novidade, por mais sofrido que seja, e não é desmerecendo, é sofrido. A vida é difícil, a luta é complicada, tem momentos ruins e momentos melhores. Mas se a gente ficar só dando atenção para isso, não funciona, porque nós não fomos chamados para dar atenção para o sofrimento, nós fomos chamados para passar pelo sofrimento, não ficar parado no sofrimento, não ficar estagnado no sofrimento, não ficar rendido no sofrimento. A palavra nos chama para nos rendermos a Jesus, nos prostrarmos diante de Jesus, que caminha conosco. Ele é o pastor, que caminha conosco no vale da sombra da morte. Portanto, não desista da caminhada, confie nessa fidelidade. Poxa, mas está difícil porque é só derrota. Eu sei que às vezes, aparentemente, humanamente, pareça só ser derrota. Se você vê a história dos discípulos, dos apóstolos, parece só derrota, mas não é. Não é. E desconfie se tua vida estiver muito confortável. Aí você começa a suspeitar. Se estiver vivendo um tempo muito grande de conforto na sua vida, naturalmente tem alguma coisa errada na sua vida. Porque se você está seguindo Jesus, é batalha todo dia. Mas é certeza de uma fidelidade eterna. Confie na fidelidade de Deus, amém? Terceiro, ore, como eu falei, pela conversão de Israel. Não seja arrogante, ore por eles. Há um plano em curso. Há um plano acontecendo também com o povo judeu. A gente deve interceder para que esses judeus creiam em Jesus. Não apenas orar, mas também ir até eles. Para que eles creiam em Jesus como o Messias que foi prometido a eles. Se você orar e pregar, meu amigo, Deus vai fazer. Deus vai fazer. É claro que temos que orar e pregar por todos que precisam. Mas a ênfase eu estou dando aos judeus porque o texto fala deles. Hoje nós somos os alcançados e eles precisam ser alcançados. Por causa da queda deles nós recebemos. Vamos alcançá-los, amém? Quarto ponto. Evangelizem enquanto é tempo. Eu não ia parar só nos judeus, né?
Evangelize enquanto é tempo. Nós estamos no tempo da plenitude dos gentios que a gente leu. No tempo em que esse número da plenitude dos gentios está sendo completado. Como você deve viver este tempo? Como alguém que foi alcançado? Evangelizar. Prega o evangelho. Eu coloquei no grupo da juventude, quem teve a oportunidade de ver, uma postagem lá do Instagram, de vários ministérios juntos, né, que fizeram collab. E está ali mostrando como não evangelizar. Não me diga que isso é pregar o evangelho. Não me diga que isso é pregar o evangelho. E no final ele diz o que é pregar o evangelho. É muito simples. A gente quer enfeitar o pavão, a gente quer adocicar a mensagem, a gente quer inventar um novo evangelho até, mas a gente não quer pregar o verdadeiro. Só que o evangelho, Romanos 1:17, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, grego, judeu e gentio. O evangelho é poder. Como eu já falei e repito, é um poder que nem na ressurreição acontece. Nem na ressurreição de Lázaro aconteceu, nem na ressurreição do filho da viúva lá que Elias foi instrumento, aconteceu. Nem quando vários mortos ressuscitaram, quando Jesus morreu, ali diz o texto que vários mortos ressuscitaram para, inclusive, pregar. Naquele momento da morte de Jesus, daquela sexta-feira terrível. Se você ler o texto, você vai ver, muitos ressuscitaram ali. Nem ali. A maior manifestação de poder da parte de Deus é de uma ressurreição que nunca mais será desfeita. Esses que ressuscitaram morreram de novo. Agora, o poder do evangelho propõe uma ressurreição, realiza uma ressurreição, que nunca mais será necessário qualquer outra ação. Não há poder maior do que o poder do evangelho. Agora, se você chegar lá e vou evangelizar, e começar abraço grátis, não sei o que, e começa a mandar um caosinho, não vai ter poder. Porque não é evangelho. É conversinha. Ah, mas eu posso fazer um negócio criativo? Desde que você não tire o que tem poder. Agora você cria algo para tirar o que tem poder? Deus nos chama para evangelizar enquanto é tempo. Há um número a se completar. Você e eu fomos chamados para participar dessa obra e completar esse número, sendo instrumentos de completar esse número, pregando o evangelho, não apenas aos judeus, mas a todas as pessoas que precisam de salvação. Último ponto: glorifique a Deus pela sua misericórdia. É isso que Paulo vai fazer. Ele termina esse trecho, o 32, quando ele entra no 33 até o 36, que acaba o capítulo, ele glorifica a Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, é porque você foi alcançado pela graça. Então, o que eu devo fazer com esta realidade? Louvar a Deus, não apenas cantando. Louvar não é música, louvar é Senhor, eu te adoro, te agradeço, eu reconheço que tu és bom. É falar com Ele, é falar dEle, é falar o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. É se relacionar com Ele com uma atitude de gratidão e rendição. Não precisamos de música, não precisamos de arte, não precisamos, e eu estou falando isso porque eu sou músico e casado com uma artista. Então assim, não precisamos. Tem lugar de fala, como dizem, não precisamos. O que precisamos é glorificar a Deus pela sua misericórdia. Se pudermos fazer com música, e podemos e devemos, porque a mesma Bíblia que fala que não precisamos, diz em Salmos que devemos fazer com música, com instrumentos, com dança e muito mais. Ainda que devamos, não precisamos. Como funciona isso? Só funciona, obedece, obedece, só obedece. Deus quer todas essas artes, mas não ache que precisamos disso. Precisamos apenas reconhecer a glória dele. Amém? Concluindo, pode passar o último slide aqui, a conclusão. Agora o pianista vem. Olha lá, já vi ele se mexendo lá. Esse texto que a gente leu não é apenas um mapa dando um caminho profético sobre Israel. Não. Esse texto é muito mais do que isso. É uma riqueza teológica, irmãos.
Essa riqueza revela o caráter de Deus, que é glorioso. Um caráter glorioso que apresenta atributos perfeitos, como ser fiel, ser justo, soberano, ninguém governa, só Ele, e cheio de misericórdia. Não precisava ter misericórdia, mas Ele é cheio de misericórdia, porque Deus é amor. Ele é fiel, Ele é justo, soberano, cheio de misericórdia e amoroso, cheio de graça. O nosso Deus é o perfeito equilíbrio entre vários atributos que nós até temos também, parcialmente, mas não conseguimos às vezes mantê-los de forma equilibrada. Tem gente que tenta ser muito justo, tem gente que tenta ser muito correto, tem gente que tenta ser muito fiel, tem gente que esquece até de ser misericordioso, tem gente que só quer ser misericordioso, mas não quer tratar com justiça. Mas o nosso Deus é o equilíbrio dentre esses atributos perfeitos. E o plano dele revela isso. E mostra para nós como nós devemos ser nesse mundo. Equilibrados. Equilibrados. Ele conduz a história dos judeus, irmãos. Ele conduz a história dos gentios, como nós aqui. E Ele tem um propósito para conduzir isso, um propósito de redenção, de resgate, de libertação da escravidão. Deus, Ele está salvando pessoas, irmãos. Nós não estamos falando aqui de que vamos fazer, não, Deus está fazendo. Eu não estou pedindo para você fazer, o texto não está pedindo para você fazer, o texto está dizendo assim, olha, Deus já está fazendo. E o mínimo que devemos, a atitude mínima que devemos ter diante disso é: vamos imitar o que Deus já está fazendo. Vamos imitar, porque somos descendentes desse Deus, fomos regenerados, temos agora a natureza desse Deus. Quem tem Jesus tem o Espírito em si, e porque tem o Espírito dentro de si, é capacitado para ter equilíbrio entre esses atributos de fidelidade, misericórdia, justiça, amor. Seja tudo isso. Expresse o Criador na sua vida. Expresse esse Deus sendo fiel a este plano que já está em curso. A pergunta é: você vai participar disso ou não? Você vai fazer parte disso ou não? Se Ele te alcançou, como você pode dizer: eu não faço parte, não tenho nada com isso? Eu tenho tudo com isso. O plano de Deus não mudou. Ele está salvando pessoas hoje, assim como Ele salvou no passado e vai salvar no futuro. É um plano de salvação, irmãos. Não invente. Não inventa uma coisa nova, não tem nada novo. O que tem novo é que o que é velho da parte de Deus, a velha mensagem perfeita do Evangelho, faz novas todas as coisas. Uma palavra para você, que talvez não seja cristão, não tenha certeza, não confia, não entregou a sua vida para Jesus. Não sei como está você, mas se você hoje não entende que crê em Jesus e não tem parte com isso, a palavra que eu dou para você é que hoje é o dia. Seja você aqui: eu já sou da igreja. Não estou perguntando se você é da igreja, eu estou perguntando se você entregou sua vida desse jeito. Deus está usando de misericórdia com você hoje. Não endureça o coração como Israel fez. Arrependa-se dos seus pecados. Você que acompanha no vídeo, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, seja salvo. Uma última palavra para nós aqui, cristãos. Para nós que somos cristãos, que a gente possa viver com humildade diante dessa salvação e desse plano que a gente acha que conhece, e quanto mais estuda a Bíblia, mais descobre que não entende nada. Que a gente viva com humildade, confiança e dedicação para evangelizar e fazer missões e cumprir essa comissão que o Senhor Jesus nos deu. Que a gente possa estudar a palavra, amar essa palavra
e viver a palavra e pela palavra. Não se esqueça, Deus revelou os seus mistérios para nós, e cabe a nós então anunciá-los àqueles que não conhecem. Queridos, como é profundo e maravilhoso o plano de Deus. Você consegue ver a profundidade desse plano? Você consegue ver quão maravilhoso é isso, irmão? Quem está enxergando isso? Faz um sinal para ver que está vivo aí, que não morreu. Está vendo? Está conseguindo ver? Mas não estou vendo nada, já estou dormindo. Quem consegue ver esse plano maravilhoso? Eu estou conseguindo aqui, estou em pé aqui. Que sabedoria infinita da parte de Deus. O nosso Deus é soberano e misericordioso, equilíbrio perfeito. A nossa resposta, irmãos, a isso, a essa realidade, a essa verdade deve ser prostração em adoração, santidade e prontidão para a missão. Que a gente saia daqui, queridos, com o coração transbordando de alegria, de gratidão, com a nossa mente renovada e os nossos pés, como diz a Escritura, com a preparação, né? Preparados, prontos para anunciar essa graça que é abundante, essa graça daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.